Humilhar-se diante de Deus é o início da verdadeira exaltação. Teólogo Martinho Lutero. Um muito bom dia na graça, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desejo a você um ótimo final de semana. Hoje é sábado, véspera de domingo, já último dia da semana, domingo, início da semana. Espero que você esteja se preparando com sua família para cultuar a Deus no domingo e servir ao Senhor. E nós estamos meditando na carta que foi escrita por Tiago, uma carta universal para atender às necessidades da igreja, a respeito das perseguições que a igreja estava enfrentando. E Tiago então vem com essa carta trazer aí palavras de encorajamento, de fortalecimento na fé desses irmãos, chamando atenção para algumas deficiências que a igreja estava tendo. E eu quero meditar com você hoje no capítulo 4, o verso 7 a 10, um verso bastante interessante que diz assim: Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Ele começa aqui chamando atenção para a igreja no sentido de que que o ser humano, né, os irmãos ali daquele momento, para quem estava escrevendo, para que eles reconhecesse a finitude humana, reconhecesse a miséria humana, reconhecesse o quanto o ser humano é incapaz sem a presença de Deus. Bom, nesse texto aqui, ele chama atenção para algumas verdades, né? E a primeira dela que ele está chamando aqui é a questão da submissão e resistência, né? Ele está convocando a igreja para que eles se submetam a Deus e para que eles resistam ao diabo, tá? Então, e quando você se submete a Deus, automaticamente você está resistindo ao diabo. É isso que ele estava passando para a igreja. O segundo ponto aqui, ele vai tratar do arrependimento genuíno aqui. Ele está orientando aos irmãos para que eles realmente vivam um arrependimento genuíno. Eles deveriam sentir tristeza pelo pecado, pelo erro que eles haviam cometido ou estavam cometendo. Mas esse arrependimento, ele não pode ser um arrependimento superficial. Ele tinha que ser um arrependimento sincero, do coração. Este é o arrependimento que em teologia nós chamamos de um arrependimento que é Deus quem gera no coração da pessoa. Deus, ao abrir os olhos espirituais de um ser humano, de um pecador, essa pessoa passa a enxergar a realidade da sua vida e então ela passa a ver quem realmente ela é, e assim ela sente uma grande tristeza. E é nesse sentido que Tiago está pedindo aqui para que a igreja reconheça, né, esse arrependimento sincero. E, mais uma vez, humildade e exaltação. Ele começa o versículo falando sobre submissão e resistência, né? Humildade e resistência, se humilhar a Deus, resistir ao diabo. E aqui ele está falando que quando você se humilha perante Deus, é que a pessoa será exaltada. Humildade e exaltação. Então, Tiago está chamando a atenção da igreja ali para que ela tivesse essa consciência. E aí as aplicações para nós hoje, né? E a primeira lógica, né? Submissão total à soberania de Deus. Essa é a primeira lição que você deve praticar na tua vida. Submissão total à soberania de Deus. Isto significa que tudo o que está acontecendo na tua vida, seja de bom ou de ruim, Deus está na direção, sabe? Deus está na direção de tudo isso para o teu bem, né? Talvez você não consiga, nós não temos que entender ou compreender todas as circunstâncias
que estão ocorrendo. O fato é que se você é um cristão fiel a Deus, tudo que está acontecendo na tua vida tem um propósito de Deus. Então você deve se submeter a Deus totalmente, né? É submissão total. Aceite tudo que vem na sua vida como uma obra de Deus para aperfeiçoar você. O segundo ponto que nós temos que aprender aqui é resistência ao diabo. Precisa, por quê? Porque o diabo vai lutar para que você se rebele contra Deus. Essa é a função do maligno desde o Jardim do Éden. Ele convenceu Eva e Adão a se rebelar contra Deus. Ele usou argumentos que levaram o primeiro casal a se revoltar contra Deus. E é isso que o diabo faz. Ele vai colocar pensamentos no seu coração, dizendo que Deus te abandonou, que Deus não olha para você, que Deus se esqueceu de você. Ele vai colocar esses pensamentos. Mas se você acredita na soberania de Deus, você sabe que o que está acontecendo na tua vida é o propósito de Deus. Então veja, precisa resistir ao diabo. E como que eu resisto ao diabo? Nós resistimos ao diabo quando nós estamos orando, meditando na palavra de Deus, tendo comunhão com os irmãos na igreja. Ou seja, quanto mais você se humilhar perante Deus, mais forte você vai ficar para resistir a estes pensamentos, a esses desejos que aparecem na tua vida querendo te distanciar de Deus. O diabo, ele luta, e a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A sua luta não é contra o seu amigo, a sua luta não é contra uma pessoa de carne e sangue. A sua luta não é contra o seu pastor, não é contra o seu vizinho, não é contra ser humano, é contra o diabo. E você, sabendo disso, você vai poder resistir. Esta é a missão. Terceira coisa aqui, nós devemos buscar intimidade com Deus, se submeter a Deus, ir até Deus, chegar-se a Deus, buscar pela intimidade. Não tem como eu conhecer uma pessoa sem ter intimidade com essa pessoa. E uma amizade, ela se mantém pela frequência com que nós encontramos esta pessoa no dia a dia, pela duração desses encontros, pela intensidade desses encontros que se tem. É assim que se mantém uma amizade. Então, se você não tem um encontro frequente com Deus, quando tem esses encontros não duram muito tempo, e quando acontece esses encontros não existe uma intensidade, não existe um desejo, não existe algo ali que une vocês dois, essa amizade não vai existir. Então nós precisamos buscar amizade, intimidade com Deus. Buscarmos e conhecer Deus. Quanto mais eu orar, quanto mais eu ler a Bíblia, quanto mais eu ouvir a palavra de Deus, quanto mais eu falar sobre Deus, eu vou entender isso aí, vou me chegar a Deus. Outra coisa que nós devemos aprender aqui é o arrependimento verdadeiro, né? Aquele arrependimento que é gerado por causa da consciência do pecado. Eu sou um pecador, você é um pecador, e ter esta consciência é fundamental para que haja um arrependimento verdadeiro, porque caso contrário, você vai se arrepender apenas da boca para fora e não vai haver mudança de vida. O verdadeiro arrependimento, ele se apresenta através de mudança de vida. A pessoa muda a maneira de falar, muda a maneira de se comportar, muda as suas atitudes, ou seja, ela procura ser uma nova pessoa, porque o arrependimento ele é uma tristeza profunda de algo que você fez errado e não quer fazer mais. E a lição 5 para nós é pratica a humildade. A humildade hoje é muito pregada, é muito falada nas igrejas, é muito falada nas empresas, é muito falada nas mídias sociais, porém a realidade é bem diferente. Nós vivemos um tempo de pessoas cheias de
cheias de mimimi, de milindres, pessoas que não podem ouvir algo contrário, porque já ficam magoadas, já ficam depressivas, já ficam estressadas, pessoas que vivem em busca de seus direitos, eu quero os meus direitos, e vai atrás. Ou seja, nós vivemos uma época de pessoas que estão sendo insuportáveis, porque não sabe o valor da humildade. Então pratique a humildade, não seja um cristão insuportável para os outros. Seja alguém tolerável, alguém que respeita o sentimento dos outros e alguém que sabe voltar atrás. Então seja humilde, né? E por último, renovação do coração e das ações. Com base sendo humilde, nós precisamos então, isso é resultado de um coração renovado, renovar o nosso coração e as nossas ações. Tá? Não adianta a gente ficar falando de fazer isso ou aquilo e não colocar a mão na massa. Tá? Existe uma grande diferença entre falar e agir. Então você precisa fazer isto hoje. Tiago diz que aquele que se humilha será exaltado. Tá? Então eu encerro a questão com a seguinte afirmativa: ou você se humilha perante Deus para ser exaltado na volta de Jesus Cristo, ou você vai se exaltar perante esse mundo e ser derrotado pelo diabo já nesse mundo e perder a entrada na vida eterna. Tá? Então, é uma decisão que você pode tomar nesta manhã. Se humilhar perante Deus e ser exaltado, ou se exaltar e ser humilhado, servindo ao diabo. Então, eu prefiro ser humilhado, eu prefiro viver em humilhação servindo a Deus, do que achar que estou sendo exaltado, mas na verdade eu estou servindo ao diabo e não a Deus. Um ótimo final de semana, que Deus te abençoe, você e sua família, e nos vemos na próxima oportunidade. Até lá.